tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Elisa e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro de Romanos, vocês sabem que eu adoro, e sobre o capítulo 5 em especial, tá bom? Bom, eu vou ler, a gente vai comentando, tá bom? Então se você quiser, pega aí sua Bíblia e vamos lá marcando tudo, que tá lindo e maravilhoso. Então começando aqui. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé que Cristo nos concedeu, esta graça agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, e uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher com o seu amor. Essa aqui é uma parte que eu acho muito boa, muito bonita, e aqui começa, né, o subtítulo é Fé produz alegria. Porque a partir do momento que a gente tá com Deus, a gente sabe que a gente não vai mais ser abalado por essas coisas. A partir do momento que a gente sabe que Deus nos deu a graça, a gente vive com alegria, a gente vive leve, porque Deus ele dá o fardo leve para cada um de nós. Enquanto a gente deposita os nossos pesos, nossos pesares, Ele nos dá a leveza em que você até pode respirar melhor. Continuando. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nossos pecados. Olha que interessante, quando nós estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora, o quê? Na hora certa. Ele não falou, deixa lá, que morra, que se dane e depois eu dou um jeito. Ele não fez isso porque Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ainda bem que Deus não é como a gente, ser humano, né? Deus não procrastina, Deus não fala tipo, amanhã eu vejo, hoje eu não tô afim. Deus veio na hora certa. Quer dizer que na hora certa, Ele vai voltar novamente para resgatar eu e você. E a gente vive eternamente com Ele. Mas vai retornar para lá, pro lugar que foi o início de tudo. Onde Ele planejou para que a gente vivesse desde o início com Ele. Para sempre. Continuando aqui, ó. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. O que ele quer dizer aqui? É pouco provável você morrer por uma pessoa que faz coisas boas. Mas sim, é pouco provável você morrer por pessoas boas, o que dirá por pessoas más. E Cristo, ele veio para morrer por cada um de nós, pessoas más, porque nós somos pecadores. A nossa natureza é pecadora. Se você for em Tiago 1:17, a gente vê que nada que é bom provém de nós mesmos, mas sim de Deus. Deus que dá o dom da graça, o dom da vida. O dom do arrependimento provém de Deus. Então, por isso que a gente que vai a Deus para Ele transformar o nosso coração e aí sim nós reconhecermos a nossa dependência dele e nos arrepender. Então, Cristo, ele morre por nós. Pessoas ruins por causa do pecado, porque o pecado é separação de Deus. E aqui, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Então, vamos ver aqui que esse verso, gente, Romanos é o grande conflito sempre. Se você não sabe direitinho ainda o que é o grande conflito, vai no meu vídeo Salvos de Quê? No IGTV, parte 1, e você vai entender. E ver parte 2 também, que é maravilhoso. Bom, então o que fala aqui? Então, quando a gente ainda era inimigo de Deus, por quê? Porque nós ainda tá difícil, né? Português? Enfim, quando nós ainda éramos... não tinha, né? Quando a gente era pecador, Cristo morreu por nós. Ele morreu por nós, né? E aqui fala assim, agora nós estamos reconciliados com Deus. Então, a gente agora pode se voltar para Ele. A gente era inimigo de Deus e o nosso relacionamento com Ele, a princípio, a gente estava separado. Pecado é separação de Deus. E agora, pela morte de Cristo na cruz, nós somos reconciliados, nós nos voltamos novamente para Ele, por meio de Cristo. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus com que fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui a gente pode ficar feliz porque pela nossa fé, porque a fé produz alegria, porque pela fé nós somos salvos. Salvos pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Então, a gente tem alegria porque a gente sabe que a gente vai poder viver eternamente com Deus. E aqui eu faço um parêntese. Que a sua vontade de ir para o céu não seja porque você vai andar em ruas de ouro, vai poder brincar com o leão, porque esse não seja o seu objetivo, o seu foco. Que o seu foco para ir para o céu seja para viver eternamente com quem te criou, com seu Pai, com Deus. Isso é o que importa. A rua de ouro é consequência, mas e se você fosse para a rua de ouro e não tivesse Deus? Será que seria tão bom assim? O que é bom é Deus, o que não tem Deus é escuridão, porque Deus é luz, vida. Entende? Que o seu maior objetivo para se encontrar com Deus... Eu já falei tudo, perdão. Que o seu maior objetivo para ir para o céu seja encontrar com Deus. Que essa seja nossa grande alegria e esperança. Porque senão, nada disso aqui faz sentido. Continuando, aí aqui ele coloca o subtítulo, a diferença entre Adão e Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, porque pecado gera morte. E que se estendeu a todos que pecaram, ou seja, a todos nós. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos que morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Enfim, vamos pegar na parte que eu acho maravilhosa. Mas há uma grande diferença de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, que é a de Adão e Eva. Então, de Adão, a morte do único homem levou à morte de todos, a todos nós. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos ler de novo porque, gente, isso é maravilhoso. Essa parte toda, a sequência agora, segura aí. Aqui fala então, repetindo, pois o pecado de um único homem, Adão, trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um só homem, o nosso Deus Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, que veio de Adão, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus, ou seja, Cristo, possibilita que nós sejamos declarados justos diante de Deus, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda, porém, é a graça de Deus muito maior e a sua dádiva de justiça, e que todos a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Cristo Jesus. É tudo sobre Cristo. É tudo para Ele. Nosso Deus é tão... Cara, por causa de uma pessoa, todo mundo ia ser condenado à morte eterna. Mas por causa de um único ser, nosso Deus, que se entregou por mim e por você para que Ele pudesse viver eternamente com a gente, nós temos a possibilidade de nos ligar novamente a Ele, basta a gente querer. Parece tão simples, né? Na verdade é. Eu lembro, eu até queria dividir isso com vocês. Eu estava fazendo lá na faculdade umas aulas extras de cálculo e o professor falou assim: você entende a matéria mesmo quando você consegue explicar ela de uma forma simples. Não tô falando que eu sou maravilhosa, não é isso que eu quero dizer, mas é simples, a gente não precisa dificultar. Basta a gente escolher. E aqui, é verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas só por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. A lei condena.
mas ela te mostra. A gente viu isso até num vídeo que eu fiz aqui pra vocês. Vai lá dar uma olhada no GTV. Sobre Romanos 3, se não me engano. Eu acho que é o 3, não lembro. Mas eu fiz sobre Romanos, eu acho que é Romanos 3 ou 4. Perdão, não lembro. Mas, enfim, que falava sobre o propósito da lei, né? E então a gente continua aqui. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A minha versão é a Nova Versão Transformadora, mas na sua Bíblia provavelmente vai estar dizendo que é onde estava cheio de pecado, a graça superabundou a graça. Eu acho isso tão... até fico arrepiada. Porque Deus, ele simplesmente podia ter falado, deixa eu agora que eles se virem, porque eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Ele poderia não ter morrido na cruz. E ele poderia não ter morrido a segunda morte. E, lembrando, não só morreu, mas ressuscitou. Agora, nem a morte mais é capaz de deter a Deus. Nós podemos, então, viver eternamente com Ele. Depois, se tiver algum vídeo que vocês... Eu já falei isso uma vez, mas sobre esse tema, se você pensou em algum outro tema, me fala que eu faço e a gente dá um jeito, tá bom? Bom, é isso. Eu pretendo fazer Romanos 6, a continuação, que, gente, Romanos, vocês já sabem, mas adoro, amo esse livro. E, bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e mandar para os seus amigos, para quem você acha que tá precisando ouvir essa mensagem. É isso. Tchauzinho, até o próximo vídeo.